Olá, meus amados, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos meditar na palavra de Deus mais uma vez? Desta feita na carta de Paulo aos Efésios, capítulo de número 6, leremos os versículos de 10 ao 20, a armadura de Deus. Diz assim a palavra do Senhor: Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade, e vestindo-vos da couraça da justiça, calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isso vigiando com toda perseverança e súplica por todos nós. E também por mim, para que me seja dado no abrir da minha boca a palavra, para com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja ousado para falar como me cumpre fazê-lo. Amém. Vamos orar? Santo Deus, Pai eterno, te damos graças porque o Senhor é bom e a tua misericórdia dura para sempre. Queremos te agradecer, ó Pai, por mais um dia de vida, pelas bênçãos derramadas, pelo suprimento das necessidades, pela saúde que temos e por toda a tua proteção e provisão em nossas vidas. Rogamos ao Deus que fale conosco neste momento, através da tua santa palavra, em nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos, na carta aos Efésios, Paulo tem uma preocupação de equipar os santos para a batalha. Ele inicia a carta falando das bênçãos de Deus para nós em Cristo Jesus. Ele ora pelos crentes de Éfeso. Ele fala a respeito da salvação pela graça de Deus através de Cristo. Ele fala da vocação aos gentios. Ele fala também do ministério dos santos. Ele aconselha as famílias, servos, senhores, marido, mulher, filhos. E, por fim, ele fala a respeito da batalha espiritual, que é, na verdade, a maior preocupação do apóstolo Paulo nesta carta. Fazer os crentes de Éfeso entenderem que nós vivemos numa guerra espiritual. E tudo aquilo que ele fala nesta carta é, na verdade, para colocar estes crentes numa situação, numa dimensão espiritual privilegiada, numa situação espiritual de alguém que esteja de fato pronto para esta guerra, pronto para enfrentar os grandes desafios que nós temos pela frente. Versículo de número 10, ele diz: Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Ou seja, ele já havia falado a respeito de tudo isso que falei inicialmente, e ele tem algo a acrescentar nesse momento, algo essencial, algo fundamental, algo que ele não poderia encerrar esta carta sem falar nesse assunto, sem dar esses últimos conselhos para que de fato o seu objetivo com esta epístola fosse alcançado, de ter crentes preparados para a batalha espiritual. Por isso ele diz: quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Não há, meus amados irmãos, nenhuma fórmula mágica
não há nenhuma outra fonte de poder que torne este homem capaz de vencer esta guerra, a não ser no Senhor. Você pode procurar, e eu sei que há inclusive crentes procurando outros meios de vencer esta batalha, de se fortalecerem, né? Ajudas psicológicas e terapias de todas as sortes, mas o apóstolo é enfático em dizer que o meio mais correto, mais adequado e o método infalível sempre foi e sempre será se fortalecer no Senhor e na força do seu poder. E como é que nós fazemos isso? Nós sabemos e temos falado constantemente da necessidade de se buscar a Deus diariamente, de ter uma vida devocional, de ter uma vida sempre preenchida e ocupada com coisas espirituais, com coisas que venham a edificar as nossas vidas, a edificar a nossa alma e a fortalecer o nosso espírito. Mas Paulo aqui, ele agora é mais categórico e ele, utilizando aqui aquilo que ele conhecia muito bem, que era uma armadura, a armadura de um soldado romano. Ele passa agora a descrever cada peça daquela indumentária, cada parte e a utilidade de cada uma delas, e falando assim, que assim também era necessário nós entendermos que na vida espiritual não é diferente e que nós precisamos também nos revestir daquilo que cada uma dessas peças significa para nós espiritualmente falando. Revestivos, versículo 11, de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Qual é o objetivo desse revestimento? Por que precisamos de uma armadura? Porque nós vivemos numa guerra espiritual e nós precisamos ficar firmes contra as ciladas do diabo. Nós temos um inimigo que 24 horas está investindo contra nós, está preocupado em nos derrubar, está preocupado em ver o nosso fim, está preocupado em de fato nos levar à derrota e nos arrastar até os porões do inferno. Mas nós temos um Deus que é infinitamente maior e a sabedoria que Ele nos dá através da sua palavra nos faz, irmãos, ter a prudência necessária para buscar esse revestimento aconselhado pelo apóstolo Paulo. Versículo 12. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Você já pensou lutar contra um inimigo invisível? Lutar contra algo desconhecido? Por isso o apóstolo Paulo, ele esclarece aos cristãos. Os cristãos de Éfeso eram, na sua grande maioria, novos convertidos, né? Eram neófitos na fé. E talvez eles não tivessem ainda uma visão mais clara, uma visão mais ampla. Eles não tinham ainda a consciência de que se tratava de uma guerra espiritual. Talvez você também que esteja neste momento ouvindo esta mensagem, você não tenha ainda pensado em relação a isso. Você não tenha ainda percebido que nós vivemos também em meio a uma guerra espiritual. E Paulo, ele torna mais claro através desse texto, para que nós possamos entender, meus amados irmãos, que a nossa luta não é contra o sangue e a carne. Talvez você pense que a luta que você tem na sua casa é contra o seu esposo, contra a sua esposa, contra o seu filho, contra a sua filha, contra alguém que tem um comportamento contrário, que tem um comportamento indesejado, contra alguém que causa desgosto a você, alguém que te persegue, alguém
que talvez até tenha ódio contra você e manifesta esse ódio de alguma forma, essa perseguição. Mas, meus amados irmãos, nós precisamos entender as forças que estão por trás desse comportamento agressivo, errado, desse comportamento fora do padrão normal das pessoas. Há uma guerra espiritual, há seres espirituais. E Paulo diz assim, que não é contra o sangue e nem é contra a carne. Nós vivemos aqui neste mundo, no mundo físico. Nós corremos, em busca daquilo que necessitamos. Nós enfrentamos inúmeros desafios no nosso dia a dia. Nós nos deparamos com várias pessoas de vários comportamentos, Mas em meio a este mundo físico que nós vivemos, há também um mundo espiritual. Há também seres espirituais, forças espirituais do mal, agindo na vida de pessoas, agindo neste mundo físico, levando as pessoas a uma vida longe da vontade de Deus, levando as pessoas a um comportamento anormal, fora dos padrões que Deus de fato estabeleceu para nós. E Paulo esclarece isso nesse versículo. Ele diz assim: e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Existem seres espirituais, há uma hierarquia entre esses seres, há uma ação coordenada desses seres espirituais. Satanás era um anjo de Deus, Lúcifer, que galgava um posto de alta patente, se é que assim podemos dizer, no céu, tinha acesso à presença de Deus, mas ele se rebelou contra o Senhor, ele pelejou no céu, A terça parte dos anjos seguiram Satanás na sua rebelião e ele foi expulso do céu, foi precipitado do céu. A Bíblia diz que Miguel e os seus anjos guerrearam contra Satanás e esses seres malignos que seguiram a Satanás são anjos caídos e que vivem hoje, tentando as pessoas, que vivem hoje na tentativa de deturpar, na tentativa de tornar impuro aquilo que o Senhor Deus criou puro. Essa primeira tentativa e foi, digamos assim, bem sucedida no Jardim do Éden, quando a serpente induziu a mulher, levou Eva a pecar, consequentemente Adão, e a consequência desse pecado tão terrível está sobre toda a raça humana. E essa batalha espiritual, ela continua e ela só terá fim, meus amados irmãos, quando o próprio Jesus, diz a palavra de Deus, com o sopro da sua boca, ele há de destruir todas essas forças, ele há de lançar no abismo o inferno, a morte e todos esses seres espirituais que fazem batalha contra o povo de Deus. Versículo 13. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Veja só, meus irmãos, há uma preocupação aqui do apóstolo Paulo, de que depois que nós vencermos tudo, ou que nós acharmos que vencemos, e na nossa vida há alguns momentos, alguns dias, em que a gente acha que está tudo calmo, está tudo tranquilo, e nós somos tendenciosos a baixarmos a guarda nesse período. Mas ele diz assim, para que possais resistir no dia mau, e depois de teres vencido tudo, permanecer inabaláveis. O importante não é só vencer, mas é permanecer invencível, é permanecer inabalável.
O importante é permanecermos vigilantes, porque os maiores perigos das nossas vidas nós encaramos quando nós baixamos a guarda. Nós ficamos vulneráveis, nós deixamos de vigiar, nós deixamos de nos revestir deste poder do alto. E aí é onde mora o perigo. Isso aconteceu com o rei Davi, no caso de Batseba, quando o exército de Israel estava em campo de batalha. A arca da aliança ali estava também e Davi estava em seu palácio, né? Davi estava e no momento de descontração, Davi observa aquela mulher que tomava banho, Davi deseja aquela mulher, Davi projeta um adultério, projeta um homicídio e executa tudo isso. E só depois ele se dá conta do tamanho do mal que ele praticou e da maldição que ele atraiu para si próprio, para dentro da sua própria casa. Davi chorou amargamente, se arrependeu. Isso está registrado, a sua oração de confissão no Salmo 51. Porém, ele sofreu as consequências. E isso está registrado na palavra de Deus para complementar, né, tudo aquilo que de fato nós temos falado e que é real. Nós não podemos baixar a guarda. Nós vivemos numa constante guerra espiritual, né? E voltando ao texto, versículo de número 14. Estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade, vestindo-vos da couraça da justiça. Primeira peça da armadura citada aqui pelo apóstolo Paulo é o cinto, né? E este cinto é a verdade. O cinto era uma parte muito importante, porque ela mantinha a firmeza, né? Ele mantinha o cinto e mantém até hoje, né? Todos os homens, a maioria dos homens gostam de usar o cinto e é fundamental e a gente se sente de fato mais seguro, mais firme e tinha de fato essa utilidade. Além de ser o lugar onde a espada era carregada, né, numa bainha que por sua vez era estava no cinto, né, era colocada no cinto, e o cinto protegia o abdômen também por uma possível golpe de espada, e o cinto mantinha a túnica firme no corpo, possibilitando uma locomoção, né, tranquila, sem nenhum empecilho por conta das vestes. Este cinto, traduzindo para o mundo espiritual, Paulo fez isso, é a verdade. Viver a verdade, andar na verdade, falar a verdade, e nós sabemos que esta verdade é Cristo. Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Esta verdade é a palavra de Deus. João 17:17, Jesus disse: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Esta verdade que a filosofia até hoje procura e falam que não há uma verdade absoluta. Jesus estava diante de Pilatos e Pilatos diz assim: o que é a verdade? E estando diante de Jesus, a verdade encarnada e a fonte de toda verdade de Deus. Precisamos viver a verdade, precisamos conhecer a verdade, precisamos praticar a verdade da palavra de Deus. Ele fala da couraça da justiça. A couraça, aquela parte, né, como que uma capa sobre as costas que
evitava que as flechas pudessem atingir, perfurar, e evitava também cortes, arranhões, qualquer que fosse as marcas, os possíveis danos numa batalha. Precisamos, meus amados irmãos, da verdade e da justiça. A couraça é comparada à justiça. A justiça, não a justiça do homem, não uma justiça própria, mas a justiça de Deus, através de Cristo. A justiça que é pela fé no Filho de Deus. Na verdade, a justificação que Cristo operou em nós quando morreu na cruz do Calvário, declarando a nossa justiça. Nenhum homem tem justiça própria, nenhum homem tem mérito próprio, mas pela justiça de Cristo nós fomos justificados, e esta justificação é a nossa couraça, é a nossa proteção contra os ataques do inimigo. Calçar os pés com a preparação do Evangelho da paz. A pregação do Evangelho faz parte também dessa armadura. Com que você tem ocupado a sua vida? Você tem se ocupado? Quais são as atividades que você tem desenvolvido? E nesse período de pandemia, nesse período de quarentena, o que você tem feito? Quais as mensagens que você tem enviado para os seus amigos? Quais os empenhos que você tem feito para tentar transmitir a mensagem do Evangelho para alguém? A sandália dos pés de um soldado romano era revertida, fortalecida, preparada para não andar facilmente quebrando, para oferecer proteção aos seus pés, para permitir firmeza, seja no ataque, seja na defesa. O Evangelho, a pregação do Evangelho tem essa prerrogativa, meus amados irmãos. Portanto, não perca tempo com coisas fúteis, com coisas inúteis, mas gaste o seu tempo enviando para alguém uma mensagem de Deus. Hoje nós temos vários meios para utilizarmos na pregação do Evangelho. Hoje nós estamos vetados daquele contato corpo a corpo, mais próximo. Mas isso abriu a porta também para um contato virtual, para a evangelização à distância. Mas nós temos que utilizar das ferramentas que temos para pregar o Evangelho, meus amados irmãos. Embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. O escudo romano ele era bem grande, tamanho para proteger um corpo, né, de um soldado. Ele tinha partes de madeira, parte de ferro e um revestimento de couro. E eles costumavam molhar, para que quando viesse as flechas ou as lanças inflamadas. Inflamadas por quê? Porque eles utilizavam de um combustível, né? E colocavam pinche, betume naquelas lanças e tocavam fogo. Então normalmente vinham aquelas lanças ou aquelas flechas ardendo em fogo. E quando eles defendiam com o escudo, estava úmido, era mais fácil conter e evitar um incêndio, enfim.
Esses são os dados inflamados do maligno. Espiritualmente falando, meus irmãos, o inimigo ele lança os seus dardos inflamados constantemente contra nós. São calúnias, são ofensas, são investidas do diabo para tentar atingir o povo de Deus, para tentar nos derrubar, para tentar nos inflamar com o fogo do inferno. Mas o escudo da fé é suficiente para nos proteger desses dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. As duas últimas peças dessa indumentária é o capacete da salvação. É fundamental que você tenha a certeza da sua salvação. O capacete era talvez a peça mais importante de uma armadura do soldado romano, até os dias de hoje, porque normalmente o inimigo tenta atingir na cabeça, né? Se ele conseguir atingir a cabeça, a possibilidade da letalidade é quase que 100%. E traduzindo para o mundo espiritual, meus amados irmãos, Satanás ele age da mesma forma. E você precisa ter a certeza da sua salvação, porque ele vai tentar colocar na sua cabeça que você está perdido, que você está derrotado, que não vale a pena lutar, que não vale a pena sacrificar. E você vai entender que a salvação é pela graça, como Paulo falou no início da carta aos Efésios. Não depende de um esforço seu, não depende de mérito seu. Você pode ter pecado, você pode ter cometido as piores coisas que o inimigo certamente tem lançado no seu rosto, tem lançado diante de você e tem lançado com o propósito de te acusar, de fazer duvidar que você é salvo em Cristo Jesus. Mas cite Efésios capítulo 2, versículo 8. Porque pela graça sois salvos mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não de obras, para que ninguém se glorie. Salvação não se compra, meus amados. Recebe-se pela graça, através da fé. E a Bíblia diz que até essa fé é obra de Deus em nós. O próprio Deus, o próprio Espírito coloca em nossos corações a fé salvadora. E a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Você sabe manusear uma espada? Você sabe manusear a espada do Espírito, que é a palavra de Deus? Para isso você precisa conhecê-la. Para conhecê-la você precisa explorá-la. Você precisa ler a palavra diariamente. E eu tenho insistido tanto com os meus ouvintes, com as minhas ovelhas, para que desenvolva este hábito constante de ler a palavra de Deus, de orar, de se equipar espiritualmente para esta grande batalha no meio da qual nós vivemos. É uma guerra constante. Não tem trégua. Precisamos nos revestir, meus amados. Nós vemos uma luta de espada quando Jesus é levado ao deserto para ser tentado pelo diabo. O diabo disse: se tu és filho de Deus, faz estas pedras se transformarem em pão. Jesus se utiliza de quê? Da espada do Espírito. Ele cita o Velho Testamento quando ele diz: não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Satanás leva Jesus para o monte. É como se ele tivesse dito assim: ele está usando a espada, eu também vou usar a espada. Mas Satanás usa a espada de forma ilegítima, irmãos. Mas ele usa também. Levou Jesus para o pináculo do templo e disse assim: pula daqui, porque também está escrito que aos anjos dará ordem ao teu respeito, para que você não venha tropeçar
em alguma pedra. E Jesus, mais uma vez, se utiliza da espada. Também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Satanás leva Jesus para cima de um monte alto e ele diz, ele mostra todos os reinos e os tesouros deste mundo e diz, tudo isso te darei, se prostrado me adorares. E Jesus diz, somente adorarás somente ao teu Deus. Reda Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele darás culto. Satanás conhece a palavra, se utiliza da espada do Espírito. Mas Jesus era e é a própria palavra encarnada. Talvez o diabo tenha se esquecido disso naquele momento. Como é que o próprio verbo de Deus, a própria palavra viva de Deus, poderia ser contraditado pelo inimigo se utilizando falsamente da palavra também. Meus amados irmãos, precisamos nos fortalecer no Senhor e na força do seu poder. Esta é a palavra do nosso Deus, para mim e para a sua edificação. Eu gostaria de orar, encerrando neste momento. Nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado pela Tua palavra que nos fortalece. Venha, ó Espírito de Deus, nos revestir de toda a armadura para que possamos vencer nesta guerra espiritual. Nós te louvamos e te bendizemos, em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado, meu amado irmão, minha amada irmã, pela sua atenção e que Deus possa abençoar você e toda a sua família. Amém.